Fala turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, semana 9, aula 1. Vamos estudar hoje hidrostática, tá? O termo hidrostática refere-se ao estudo dos fluidos, tá? O que que é um fluido? É aquilo que flui, que escorre, tá? E aí nós destacamos aí os líquidos e os gases, beleza? Para a gente estudar a hidrostática, nós precisamos definir dois conceitos importantes aí, tá? O primeiro deles é a pressão. Como que se define a pressão? Então, nós temos aqui ó, um objeto, tá? Que está apoiado em uma superfície. Ele ocupa uma determinada área lá, tá vendo? Uma área que eu vou chamar de A. E eu vou dividir essa área em unidades de área pequenas. Por exemplo, cada um desse aqui pode ter 1 centímetro quadrado de área, beleza? Então, define-se a pressão de uma força F perpendicular a uma superfície e distribuída sobre uma área da seguinte maneira: a pressão P da força F sobre a área A é a relação entre o módulo da força e o valor da área, isto é, a pressão é o módulo da força dividido pela área, beleza? Observe o seguinte, que a pressão depende tanto da força quanto da área. Vamos voltar aqui, ó. Por exemplo, digamos que aqui esteja atuando uma força de 10 newtons, tá? E essa área aqui vale 4 centímetros quadrados. Então, qual que é a pressão? É você pegar 10, dividir por 4, e isso dá 2,5 newtons por centímetro quadrado, ou seja, em cada centímetro quadrado vai ter uma força de 2,5 newtons atuando sobre ela. Beleza? Beleza. Então, agora supondo que continua os 10 newtons, mas que a área agora, em vez de 4, seja 2 centímetros quadrados. Então, 10 dividido por 2, isso dá uma pressão de 5 newtons por centímetro quadrado. Veja então, quando eu diminuir a área, a pressão aumentou. E o oposto acontece, se eu aumentar a força e mantiver a área, a pressão vai aumentar. Por exemplo, então agora, a área continua valendo 2 centímetros quadrados. No entanto, a força agora é 20 newtons. Então, 20 dividido por 2, 10 newtons por centímetro quadrado. Essa seria aí, então, a pressão. Beleza? Então, ó, quanto menor for a área, maior a pressão. Isso a gente observa aqui, ó, quando a pessoa vai bater. Por que, que os pregos são pontiagudos, tá? Porque quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Então, é, facas são afiadas para quê? Para ter, quanto mais fina for a faca, menor vai ser a área de contato, maior vai ser a pressão. Isso facilita, então, ela cortar, beleza? Então, olha só, os objetos pontiagudos e afiados nos permitem produzir pressões muito mais altas, beleza? Então tá aí, aqui um exemplo, ó. Uma pessoa comprime um lápis entre os seus dedos, de maneira mostrada na figura. A força que o dedo A exerce sobre o lápis é maior, menor do que aquela exercida pelo dedo B ou igual a ela. Então, ó, esse cara faz mais força do que esse? Não. Todos os dois aqui exercem a mesma força. Lembra lá, o lápis está equilibrado no meio dos dedos aí. Esse cara exerce uma força no lápis, o lápis exerce uma força de volta nele. Esse aqui é a mesma coisa. Então, ó, pela terceira lei de Newton, esse cara exerce o módulo da força que o lápis exerce no dedo é a mesma. Então, isso vale para os dois. Ou seja, esse dedo e esse dedo estão exercendo a mesma força no lápis. Beleza? Que mais? Qual dos dedos está submetido a maior pressão? O dedo A. Por quê? Porque a área de contato é bem menor, tá vendo? A área aqui do fundo é maior do que a área da frente e por isso a pressão em A é maior do que em B. Unidades de medidas da pressão. No SI, a unidade de medida, lembra que é força sobre área, a pressão, né? Força é medida em newtons e a área é medida em metro quadrado, que é metro vezes metro. O nome dessa unidade é o Pascal, que
abreviado pela sigla PA, P maiúsculo, A minúsculo, beleza? Outras unidades de medida, inclusive mais utilizadas no cotidiano, são o quilograma-força por centímetro quadrado, a libra por polegada ao quadrado. Essa daqui é o que vocês estão acostumados a ver nos pneus. Se você for num posto calibrar um pneu, lá vai estar quantas libras você quer colocar. Aí coloca lá 30 libras. O que significa? Que são 30 libras por polegada ao quadrado. Milímetros de mercúrio, que a gente vai ver mais adiante, o que significa direitinho, tá? E a atmosfera, que é abreviado por ATM, que a gente também vai ver mais adiante, e vocês também já devem estar acostumados a trabalhar com isso aqui lá na química. Mas enfim. Aqui algumas relações, para quando você precisar converter de uma na outra, ó, tá? 1 milímetro de mercúrio é igual a 133 newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que 133 pascal. Um ATM é 1,01 vezes 10 a quinta pascal, tá? E um ATM também é mais ou menos 1 kg-força por centímetro quadrado. Enfim, tem essas relações. Quando precisar resolver algum problema, vocês consultem essa tabela que está aí no livro de vocês. O outro conceito importante, além da pressão, é entender a massa específica, tá? A massa específica ou densidade absoluta de um objeto é a razão entre a sua massa e o seu volume. Eu acho que essa definição não está muito boa, não. Está no livro, mas agora que eu percebi, enfim, vai assim mesmo. Olha só. Eu vou dar um exemplo aqui para diante para vocês entenderem a diferença. Pode ser aqui mesmo, olha só. A massa específica de um objeto, ou densidade absoluta, que é representado pela letra ρ, isso aqui não é um P, tá? É a letra grega ρ, é a massa dividida pelo seu volume. Então, mas a massa específica, galera, ou densidade absoluta, só vale quando o objeto não tem espaço vazio entre ele, tá? Então, imagina que isso aqui é um cubo de alumínio. Ele é um bloco de alumínio, ele é todo cheio de alumínio, tá? Então, a massa específica dele é você pegar essa massa, pegar a massa, o valor da massa dele, e dividir pelo volume. Aí sim, isso é massa específica ou densidade absoluta. No entanto, existe uma densidade do objeto, tá? Só densidade. Como que você calcula a densidade no objeto? Pega a massa e divide pelo volume. Mas, por exemplo, esse cubo poderia ser vazio no meio, tá? Um cubo de alumínio que era só lata do lado de fora. O volume dele é o mesmo. No entanto, a massa é menor do que quando ele é completamente feito de alumínio. Entenderam isso? Então, ó, massa específica ou densidade absoluta vale quando o objeto não tem espaço vazio entre ele na sua formação. Beleza? Já densidade, só densidade, a gente chama de densidade do objeto, é você pegar a massa dele e dividir pelo volume. Aí não importa se ele está cheio, se ele é completamente cheio ou se tem espaços vazios entre eles. Ok? Então, considere aí, por exemplo, um bloco de alumínio cujo volume seja 10 centímetros cúbicos. Tá? Medindo a sua massa, encontramos 27 gramas. A densidade do alumínio será... Então, aqui, ó, veja bem, se o volume dele é 10 centímetros cúbicos, tá? Se ele for completamente cheio de alumínio, não tem espaço vazio, o que a gente vai encontrar, essa densidade que a gente vai encontrar, é a massa específica do alumínio ou a densidade absoluta dele, beleza? Vamos lá calcular. O ρ, então, ó, 27 gramas dividido por 10 centímetros cúbicos, isso dá 2,7 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, está dizendo o seguinte, se você pegar 1 centímetro cúbico de alumínio, tá, cheio, sem espaços vazios, tá, você vai encontrar nele 2,7 gramas de massa. É isso que significa. Exemplo, um tambor cheio de gasolina tem área da base de 0,75 metros quadrados e altura H de 2 metros. Dados. Densidade absoluta da gasolina é 0,7 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, cada centímetro cúbico que você pegar de gasolina vai ter lá 0,70 gramas. E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual é a massa de gasolina contida nesse tambor?
Beleza? Então, olha só. Primeira relação, ρ é massa dividido pelo volume. Ou seja, a densidade da gasolina é a massa dividido pelo volume. Para eu encontrar a massa, isolar a massa aqui, eu preciso saber o ρ e o volume. Eu tenho essas duas coisas? O ρ está aqui, cuidado, o da gasolina. O volume eu tenho? Eu não tenho volume, mas ele me diz que é um tambor, ou seja, um cilindro, tá? E me deu a área da base e a altura. Eu posso calcular o volume do tambor multiplicando a área da base vezes a altura, ou seja, 0,75 vezes 2 dá 1,5. Metro quadrado vezes metro, metro ao cubo. Pronto. Temos aí o volume é 1,5 metro cúbico. Beleza? Agora eu posso calcular a massa multiplicando o ρ vezes o volume. Só tem um problema. A nossa densidade aqui está em centímetros cúbicos. E eu encontrei o volume em metros cúbicos. Eu não posso fazer essa multiplicação direta. Eu preciso converter essas unidades. Ou eu transformo isso daqui, perdão, esse centímetro cúbico para metro cúbico, ou eu transformo metro cúbico para centímetro cúbico. Eu escolhi transformar centímetro cúbico em metro cúbico. Como que eu faço isso? Um passo de cada vez. 1 centímetro é a mesma coisa que o metro dividido por 100. Certo? 1 dividido por 100, 0,01. Deixa eu pegar aqui um apontador laser aqui. 0,01. Transformei isso aqui para a potência de 10. Como? Mandei a vírgula, duas casas para a direita. O expoente caiu duas casas, reduziu 2. Estava no 0, caiu para menos 2. Beleza? Lembra dessa aula aí? Várias aulas sobre isso, na verdade, eu tenho. Então, 1 centímetro cúbico é isso daqui elevado ao cubo. Então, isso aqui elevado ao cubo, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 3, menos 6 metro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza? Agora, eu vou transformar o grama para quilo. Lembra que aqui está 0,7 grama. Eu quero transformar isso aqui para quilo, por quê? Porque vai dar um tambor de 1,5 m de volume, vai dar um peso grande. Para trabalhar com isso aqui em grama, não convém. Tá? Então, coloquei para quilo. E aí, como é que eu fiz aqui? 1 grama é 1 quilo dividido para 1000, né? Então, 1 dividido por 1000, 0,01. Transformei em potência de 10, 10 a menos 3. Lembra que lá é 0,7 grama. Então, eu vou multiplicar 0,7 aqui e 0,7 aqui para a gente saber quanto que dá. 0,7 vezes 1 é o próprio 0,7, né? Então, 0,7 vezes esse cara aqui, é 0,7 vezes 10 elevado a menos 3. Andei a vírgula uma casa aqui, andei a vírgula uma casa para a direita, então o expoente diminui. Estava no menos 3, desceu para menos 4. Então agora eu posso fazer a conta. Eu quero encontrar a massa, eu preciso do ρ, que eu já tinha, só fiz converter para quilograma por metro cúbico, vezes o volume que a gente já tinha encontrado. Tá aí então. 7 vezes 10 a menos 4, dividido por 10 a menos 6, vezes 1,5. Esse cara multiplica esse. 7 vezes 1,5, 10,5. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6, conserva a base, subtrai os expoentes. Quando o cara de baixo é negativo, na subtração ele vai subir positivo, vai ficar menos 4 mais 6. Temos aí então 10,5 vezes 10 ao quadrado. Ando a vírgula uma casa para a esquerda para poder ficar em notação científica. Quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta. Então, andou uma casa, aumentou 1. Então, essa é a massa do nosso tambor, massa de gasolina. 1,05 vezes 10 ao cubo é 1.050 quilos. Então, um tambor de gasolina de 2 metros de altura, com a área da base de 0,75 metros quadrados, tem a massa de 1.050 quilos.
qual é a pressão exercida pela gasolina no fundo do tambor. Então, agora nós precisamos calcular a pressão. Pressão é força dividido pela área. Qual é a força que está atuando lá na gasolina? A massa, o peso dela, né? E como que a gente calcula o peso? Peso P, massa vezes gravidade. A gravidade foi dada, a massa nós acabamos de encontrar, certo? Temos aqui massa vezes gravidade dividido pela área. 1,05 dividido por 0,75 dá 1,4. 10 a menos 4 vezes 10 aumenta o expoente. Né? 10 a primeira. Nós temos aí então 1,4 vezes 10 a menos 3. Newton por metro quadrado é o Pascal. 1,4 vezes 10 a menos 3 Pascal. Beleza? Exemplos. Considere uma moça de peso de 60 kg força. Agora ele já está me dando a força, tá? Não a massa. Já me deu a força. 60 kg força em pé sobre o assoalho de uma sala. Estando descalça, a área total de apoio de seus pés sobre o chão é de 150 cm². Qual é a pressão que a moça está exercendo no assoalho? Então, pressão, só você pegar a força e dividir pela área. A força foi dada, a área também. 60 dividido por 150, 0,4 kg força por centímetro quadrado. Ok? Então, em cada centímetro quadrado vai ter uma força de 0,4 kg força. Se ela estivesse usando sapatos para neve, sua área total de apoio seria de 600 cm². Nesse caso, qual seria a pressão? Então, olha só, pessoal, você já deve ter visto em desenho ou em algum filme, o pessoal andando na neve, eles costumam usar tipo um negócio que parece, alguns filmes parecem umas raquetes de tênis, né? O que é aquilo? Aumenta a área, né? O esqui, por exemplo, né? Todo mundo já deve ter visto, é um trem compridão assim, né? Que vai te dar uma área maior, isso permite que você não afunde na neve, tá? Por quê? Porque a pressão se torna menor. Lembra aí, ó, da agulha e da faca? Quanto mais afiado, mais fácil o objeto pode penetrar ou cortar. Por quê? Porque a pressão é grande. Então, quanto maior a área, menor a pressão. Então, aumentou a área, vai reduzir a pressão. Temos aí, então, ó, que a pressão é 60 dividido por 600. Observe aí que caiu para 0,1 kg força por centímetro quadrado. A pressão reduziu bastante, né? E o peso da moça continuou o mesmo, hein? 60. Semana 9, atividade 1. Hoje, a atividade de vocês é a seguinte, ó. Dá pausa aí, leia. Um tijolo foi colocado sobre a mesa, está aí, ó, apoiado dessa forma e dessa forma. A força com que o tijolo comprime a mesa na posição A é menor, maior ou igual na posição B? Então, te perguntando, ó, a força aqui é maior lá. Lembra, o que é força? Qual é a força que está agindo aí, hein? Beleza. E letra B, a pressão que o tijolo exerce sobre a mesa em A é menor ou maior do que em B ou igual? Então, são duas situações, hein? Ou, perdão, duas grandezas. Ele quer saber força e pressão. Não confundam as duas coisas. A área total de apoio dos alicerces de um edifício é de 200 metros quadrados. Um engenheiro lhe informa que o solo sobre os alicerces está suportando uma pressão de 40 kg força por centímetro quadrado. Expresse em centímetros quadrados a área de apoio dos alicerces. Tá? Então, você vai transformar esses 200 metros quadrados em centímetros quadrados. E depois vai calcular o peso do edifício. Ele está dizendo o seguinte, ó, em cada centímetro quadrado, o que isso aqui está dizendo para nós? Ó? Cada centímetro quadrado nós temos 40 kg força. Então, se você transformar esses 200 metros quadrados aqui para centímetros quadrados, você vai saber o total de centímetros quadrados da obra. Então, basta você pegar esse cara e... Não vou contar. Fica aí para você terminar o raciocínio.
Então é isso. Amanhã eu posto a outra aula. Um abraço.